De volta com o 3 em 1 em som e vídeo nesta quinta-feira. Retomamos aqui o tema reforma da Previdência. Agora há pouco, minutinhos antes do 3 em 1 entrar no ar, o secretário da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, anunciou os principais pontos do texto que será enviado ao Congresso Nacional no próximo dia 20. Vamos a ele, retomamos. A proposta vai prever idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres ao final de um período de transição de 12 anos. Lembrando que atualmente é possível se aposentar sem idade mínima a partir dos 35 anos de contribuição para homem ou 30 para mulher a partir dos 65 anos para homem, 60 anos para mulher, com um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. E a declaração do secretário Rogério Marinho indica o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro defendia 65 anos para homens e 60 para mulheres e uma transição mais longa. Nós conversamos com ele e o presidente tem sensibilidade e entendeu as condições da economia e, portanto, fez a distinção do gênero. Vera Magalhães, retomando então o assunto. Pois é, a gente já dizia que essa idade mínima de 65 anos para homens e mulheres era bastante dura e que dificilmente Bolsonaro acataria. Se fez um meio termo, um bem bolado. Ficou com 65 anos para homens, que já era mais do que ele admitia antes. Ele falava em 60 para mulheres, fizeram ali uma compensação, ficou 62. É uma proposta mais dura que a do Michel Temer. Assim como na transição de 12 anos, na do Temer falava em 20. Portanto, também aí está endurecendo. É diferente do critério que estava previsto na minuta do Paulo Guedes, que falava em uma espécie de um escalonamento da transição, a partir de critérios de idade / tempo de contribuição. Não era muito claro o tempo de transição, então agora fica arbitrado em 12 anos. Tem essa história de que na reunião Paulo Guedes teria proposto 10 anos de transição, mas parece aquela barganha, o Joel estava falando aqui no intervalo, aquela barganha clássica ali. Você propõe um valor menor para barganhar, porque 10 anos é muito pouco. A transição do Michel Temer era de 20 anos e já tinha chiradeira, imagina 10. Então, se for esse o texto, me parece bastante razoável, parece fácil de defender, tem uma transição clara ali, um número linear, um número claro para homens e mulheres, e aí vão começar as excepcionalidades, né? Os professores já devem ser 60 anos, vamos ver como fica para policiais militares, para os próprios militares, para os policiais federais. Então aí a gente vai começar a excetuar algumas categorias, mas como regra geral parece bom. Esse número é um número melhor, permite um ganho, portanto, fiscal maior do que a proposta do Paulo Guedes. Agora, do Michel Temer, agora falta arrumar a casa na política. Não adianta só jogar a reforma da Previdência no Congresso, no meio dessa bagunça generalizada, dessa falta de confiança na coordenação política do governo, sem um líder que seja respeitado, com o ministro da Casa Civil totalmente omisso e com medo de ser o próximo a entrar no caldeirão da fritura do Planalto. Então tem que pacificar a política e organizar o discurso, explicar bem a proposta para a sociedade, para só então mandá-la para o Congresso. Bolsonaro deve fazer uma rede nacional, vai ser a primeira do seu governo. Seria na semana que vem, no dia do envio da proposta. Isso é uma boa notícia, desde que ele vá para lá e explique direito o projeto e se comprometa e mostre a importância do projeto. É bom que o presidente seja aquele a vocalizar a necessidade de fazer a reforma da Previdência. A data é dia 20, portanto, quarta-feira, né? Exato. Que comecem os jogos, diria assim. Vamos lá, Andreasa, mais uma rodada. Rapaz, Silvio, eu achei bom demais isso. Tô tendo dificuldade em acreditar. Parabéns ao ministro Paulo Guedes e ao secretário da Previdência, Rogério Marinho. São heróis do convencimento. Vejam que em sua primeira entrevista como presidente da República, o Jair Bolsonaro falou, foi o Ai Jesus, em idade mínima de 62 para homens e 57 para as mulheres. Vocês se lembram? Mérito também do presidente, convencido, se deixou convencer pela importância de esticar essa corda. Conhece também o parlamento, o presidente. 65 anos para homens, 62 anos para mulheres com 12 anos de transição
é uma proposta muito rigorosa, mas que bem defendida, inclusive com uma campanha de comunicação na praça, uma vez aprovada, considerando que ainda haverá negociação e tentativas de sabotagem e tudo mais, e a própria concorrência do governo contra os interesses do país, ou do governo paralelo, tudo isso que a gente já sabe, mas a coisa vai bem encaminhada. Uma reforma como essa nos dará algo como 20 anos de fôlego, capacidade de retomada para valer, sustentável da economia, geração de empregos. E aí, minha gente, aquilo que eu já falei, já escrevi, a molecada fica livre para brincar no parquinho ideológico. Com a economia crescendo, ninguém vai nem ligar. É isso. Seguindo então, Joel Pinheiro, e como disse aí o Andreas, o caminho ainda de certa forma é longo, né? Tem comissão especial, tem CCJ, que sequer tem presidentes e integrantes ainda. Tem um caminho longo, há muitas dúvidas de se essa reforma aí já estará votada no primeiro semestre. Mas vamos lá, o caminho é longo, mas é um caminho importante que vai ter que ser trilhado. E eu digo o seguinte: o mais importante agora, mais até do que se a reforma é boa ou não, é que, pronto, o projeto existe. Esse é o primeiro passo. Até hoje a gente não podia dizer isso. Agora sim, existe um projeto aprovado pela presidência e que, portanto, será levado ao Congresso. Perfeito, esse primeiro passo foi cumprido. Quanto aos termos dele, ainda falta muitos detalhes aí a serem vistos, mas o principal, que tem sido noticiado da idade mínima, me parece também muito correto. É preciso desmistificar essa coisa da idade mínima, que muita gente trata como se fosse uma crueldade, né? Mas espera aí, o aposentado, 65 anos, tem região do Brasil que a expectativa de vida não está muito acima disso. Como é que é? O cara vai se aposentar e morrer? Primeiro é preciso sempre desmistificar essas coisas. Primeiro ponto, não. Para a pessoa que chega até 60 anos, 65 anos, a expectativa de vida em todo o Brasil supera os 80. O problema da expectativa de vida muito baixa em regiões mais pobres, como alguns estados do Nordeste, é porque a mortalidade infantil nesses lugares é muito alta. Mas a pessoa que já trabalhou, já passou da infância, já é adulto, já está trabalhando, a expectativa dessa pessoa sobe e ela não muda tanto assim de estado para estado aqui no Brasil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não é que essa idade mínima vai fazer com que o trabalhador aposentado se aposente às vésperas aí da morte. Isso não é verdade. Segundo ponto, dizer, nossa, mas o trabalhador mais pobre, coitado dele, tem que trabalhar até tão velho assim, não era melhor ele poder se aposentar antes? Não tenho ilusão. Hoje em dia, quem é a pessoa que se aposenta aos 65 anos? Ou seja, aquela pessoa que teve 15 anos de contribuição, mas não chegou nos 35 aos 65. São justamente os mais pobres. Eles já estão se aposentando aos 65, ganhando um salário mínimo, porque eles não conseguiram acumular ao longo da carreira deles, uma carreira que passa muitas vezes por trabalho informal, que não é um emprego numa empresa por muito tempo. Eles não conseguiram somar os anos de contribuição. Quem está se aposentando muito mais jovem hoje em dia, quem se aposenta aos 55 ou até mais jovem hoje em dia, não é o trabalhador pobre, não é quem ganha um salário mínimo. São pessoas que já ganham muito mais do que isso. E sim, a realidade demográfica, a realidade do trabalho hoje em dia é que você chegou aos 60 anos, você não é um velhinho que está de chale tomando chá em casa e vendo novela. Você é alguém que trabalha, você é um adulto assim, em plena capacidade de trabalhar também. Então é correta sim a idade mínima e me pareceu também bom, porque o Guedes no governo Bolsonaro é economista liberal, tecnocrata, né, impiedoso, que chega com as propostas duras. O Bolsonaro não pode ser isso. Porque o Bolsonaro está lidando com a população, ele é o presidente, ele não pode ter só a cabeça do economista. Então o economista atrás e fica ao cargo do Bolsonaro. O papel do Bolsonaro é justamente, não, pera lá, Guedes, a direção geral tá correta, mas vamos tirar um pouco disso aqui, calma, vamos ajudar um pouco as mulheres aqui, que já tem jornada dupla, vamos fazer a transição um pouquinho mais longa. Me parece correto também o Bolsonaro como aquele que está arbitrando, não deixando os excessos, digamos assim, de rigor econômico do Guedes serem a palavra final. Ele chega lá para pensar um pouco também nos outros lados, no outro lado, no lado das pessoas, e me parece correto. O projeto que será encaminhado ao Congresso é bom. Projeto bom que vai garantir uma boa economia se fosse aprovado do jeito que está. Evidentemente, a gente sabe que vai passar por muitas mudanças ainda. De quanto será essa economia? A estimativa que faziam do projeto do Temer, depois de passar por todas as comissões, é que tivesse em torno de 600 bilhões de reais em 10 anos. Este projeto agora do Bolsonaro, se eu não me engano, está em 1 trilhão em 10 anos, um pouquinho menos talvez. Ou seja, é bem ambicioso. Vamos ver como é que ele estará ao fim deste processo.
Tudo bem, Vera, só esticando um pouco ainda o assunto no aspecto legislativo, que todo mundo aqui deu uma pincelada e acho bastante importante, porque as comissões ainda não estão sequer totalmente formadas e as presidências delas, especialmente a CCJ, ainda sequer foi escolhida. Uma reportagem hoje, jornal Folha de São Paulo, salvo engano, informa que o PSL deve ficar ali com o comando da CCJ e que será um novato a assumir essa comissão, um dos 50 novatos da bancada. E também sobre o trâmite legislativo, que a gente disse agora, tem aí uma comissão especial a ser formada, né? Vamos lá, você que tem tanta experiência no Salão Verde da Câmara. Pois é, tem a CCJ e tem a comissão especial, na qual já está tendo briga pela presidência e pela relatoria da reforma. Na presidência, quem se apresentou aí, quem levantou a mão querendo, foi o Mauro Benevides Filho, que coordenou a campanha do Ciro Gomes. Mas parece pouco provável e pouco recomendável, inclusive, que o governo coloque um oposicionista na presidência da Comissão Especial da Reforma. Então, isso aí já está subindo no telhado, ele já está menos cotado do que já esteve para assumir. Na relatoria tem também disputa, e tem disputa entre vários nomes, sendo que 2 deles são do DEM. O DEM que já está super povoando aí os principais cargos do país. Tem o Pedro Paulo, que é um novo DEM, né? Porque ele era do PMDB e agora é do DEM, Pedro Paulo lá do Rio de Janeiro. E tem o Arthur Maia, que foi o relator do projeto do Temer. Haveria alguma economia processual você colocando o mesmo relator? Ele já conhece, já estudou o assunto, já está por dentro, etc, etc. Mas ele também está no DEM nesse momento. Então, existe aí uma dificuldade de designar presidente e relator. Eu acho que agora a articulação política do governo vai ter de entrar em campo para empoderar, para usar o termo da moda, o líder do governo, Major Vitor Hugo, que está totalmente jogado no canto, aquela bexiga no fim de aniversário, que está jogada no canto da sala. Empoderar esse homem ou trocá-lo, dizer, amigo, obrigada, mas a gente vai precisar por alguém mais experiente, nomear um líder no Senado. Então tem muito dever de casa para fazer na coordenação política. Andreasa, pra gente arrematar esse bloco, vamos lá. Silvio, a Vera falou o nome do Arthur Maia, foi um bom relator da reforma da Previdência. Talvez fosse, por perfil e por experiência, um bom nome para presidir a comissão especial. De toda maneira, me parece nessa altura uma extravagância refletir sobre a formação dessas comissões, porque isso deriva de uma articulação política de segunda etapa, de corpo, num governo que, a rigor, não tem nem líder na Câmara. O Vitor Hugo é um ex-líder do governo na Câmara em atividade. Só não se tem falado dele nos últimos dias em função da lambança, e eu estou sendo generoso, relativa ao Laranjal do PSL. E a disputa Bebiano, Bivar, Carlos Bolsonaro. Mas quando o mundo real, que é aquele onde as necessidades do país se dá, quando o mundo real chamar, alô, rapaziada, volta, eles vão se lembrar que precisam articular. Vejam que essa lambança, esse laranjal, é do PSL. É o partido que foi inventado para o presidente da República, que tem 55 deputados e que não tem articulação nenhuma, é bateção de cabeça. Ontem o Alexandre Frota, a Vera lembrou aqui, sem citar o nome, mandou se lascar. Quem vai comandar, quem vai liderar isso aí? O líder do partido, Valdir, delegado, Valdir, Cabo Valdir, delegado Valdir, tá brigando com o líder do governo. Este é o partido do presidente, deveria ser a base fundamental. E essa base deveria estar articulada, pelo menos essa. Andreasa. Mas não está. Fala, Vera. E a Polícia Federal, trazida ali para arbitrar a disputa no parquinho,
vai chegar forçosamente ao nome do Luciano Bivar, né? Porque ele tá passando incólume até agora ali na queimação, no maçarico do Twitter, porque não interessa agora fritá-lo. Estão querendo fritar o Gustavo Bebiano. Mas a senhora lá que era ligada a ele, a gráfica era ligada a ele, a secretária do Gustavo Bebiano, a tal da Érica, foi deixada lá por ele, Luciano Bivar. Ele só tirou umas férias e foi fazer campanha e retomou. Ele é o dono do partido. Ele é dono do partido, exato. Era ele que negociava com os liberais, por exemplo, lá atrás, quando os liberais queriam entrar no PSL. O Bivar era o dono. Porque teve isso, né? Lembra dessa época? Luciano Huck tinha o Livres, exato, aquele momento Livres, que chegou a querer ser parte ali do PSL. E a negociação era com o Luciano Bivar. Estão felizes agora, estão felizes. Muito bem, o tema tá bom. Agora tem o seguinte, só uma coisa, Silvio. Diga lá. O PSL voltou a ser presidido pelo Bivar. E o objetivo é destruir o PSL. Então, é um dos objetivos. Então, por enquanto, a primeira etapa é cumprida relativamente ao Bebiano. Mas que o Luciano Bivar aproveite o tempo de descanso, porque esse canhão, para deixar bem claro, nós estamos falando isso aqui, tende, pessoal, ó, vejam como eu estou flexibilizando a fala, não estou fazendo projeções. O canhão tende a se voltar contra Luciano Bivar. Quando a gente olha para a articulação do governo no Congresso e para a base de apoio dele no Congresso, quando a gente olha para isso racionalmente, dá um bom medo, né? Mas a gente tem a fé ainda para nos fazer acreditar que de algum modo essa reforma passa, porque é o que nos sobra. Não, e tem um impulso que vem do mercado, tem um impulso que vem da necessidade de destravar a economia, a consciência de que do jeito que tá o país vai pro buraco. Então acho que em algum momento isso cria alguma espécie de consciência coletiva e faz as coisas andarem. Bolsonaro ainda tem muita popularidade, tá na hora de usar esse cacife da popularidade para impulsionar as votações no Congresso, mas para isso precisa que o presidente saia dessa posição na qual se colocou, que o Rodrigo Maia bem definiu, ou de deputado ou de presidente de associação de militares, se coloque na posição de presidente da República. Presidente da República, como disse o editorial do Estadão no fim de semana, não se exerce a presidência da República no Twitter, se exerce a presidência da República no Palácio, nas negociações com o Congresso, como ele fez hoje, aliás. Ele hoje comandou uma reunião de ministros, definiu o texto da reforma da Previdência. Este é papel de presidente da República. Não ficar tuitando, ficar retuitando, dar entrevista para queimar auxiliar, isso não. Isso aí não é papel de presidente da República.